Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês que estão acompanhando. E na Taça Libertadores da América, e o Flamengo perde a invencibilidade, né, em 2024, a primeira derrota do Flamengo desse ano, na altitude, mas também com planejamento errado. É exatamente isso, meus amigos. O Flamengo foi derrotado por 2-1. Chico da Costa e Bruno Sávio, a dupla de brasileiros que jogam na equipe do Bolívar, fez os gols e lidera o grupo E na competição. A equipe boliviana, o Vinha, fez o gol para o Flamengo. O Flamengo foi derrotado, né? Que vamos falar aqui muito sobre isso para a gente falar sobre os assuntos, mas falando nisso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor para vocês. E não esquecendo que terça e quintas, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube e também aos sábados com os nossos programas ao vivo, sempre a partir das 11 da manhã, aqui na nossa programação, aqui na nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando a nossa programação pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no YouTube, principalmente, também pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio Net, é claro, tudo sobre a informação do futebol do Rio de Janeiro para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Flamengo, né? O Flamengo perdeu a primeira partida nessa temporada, né? E que teve algumas coisas que deram errado no Flamengo, o planejamento de não ter os 5 jogadores relacionáveis indo para a Bolívia, né? Inclusive aí, entre eles aqui, o Pedro, o Varela, né? O Pulgar, inclusive isso aí que não teve essa convocação de 5 jogadores indo para Bolívia disputar contra o time indo para Bolívia, né, para jogar contra o Bolívar, melhor dizendo aí para vocês, na Libertadores. Então, meus amigos, e tivemos aí com gols de Chico da Costa e Bruno Sávio, né? O Bruno Sávio que é aquele que jogou no América Mineiro, jogando de outros clubes do Brasil, no Guarani, no Al-Ahly, que já disputou com o Al-Ahly na última temporada, na temporada de 2022, até a temporada de 2022, o Bruno Sávio fez o gol e vencendo contra o Flamengo, que acabou com a invencibilidade e acabando, né, de vencer o Flamengo e tirando a invencibilidade do Flamengo nesse ano de 2024, melhor dizendo para vocês. Então, o time do Flamengo tomou um gol no iniciozinho, na primeira etapa, o gol do Chico de cabeça, né? Quando a zaga teve uma falha, né? Que a gente, e todos os torcedores falando aí, poxa, tem que correr atrás do prejuízo dentro da altitude, tentar fazer isso, né? E tendo um time modificado com 3 zagueiros. Esse é uma preocupação aí que o Tite nunca utilizou no seu plantel, dentro nessa temporada, inclusive, né? Uma coisa que fala, né? Uma coisa disso, mas de bolas aéreas, isso é preocupante. O Chico da Costa fez o gol de cabeça no minuto de jogo, o Vini conseguiu empatar logo na sequência, mas os bolivianos chegou à vitória numa jogada de um erro coletivo no Flamengo, e que o Bruno Sávio fez o gol na segunda etapa. Então, teve esse início da partida na altitude para a gente falar sobre o assunto, porque 3.600 metros, né? 3.600 metros de altitude no estádio Hernando Siles, na Bolívia, todo mundo sabe disso, que os brasileiros vão recordar, né, que o Brasil foi derrotado contra a Bolívia, né? Teve a primeira derrota em jogos das eliminatórias em 40 anos, né? Lá em 93 isso, né? Também dificuldades para ter de alguma forma, mas também tem que ter planejamento para que possa enfrentar essa altitude, né? Isso não aconteceu, aí paga-se o preço de uma tomada errada, né? De não colocar de alguns jogadores que são importantes não indo para a Bolívia e deixar aqui do Brasil, deixar aqui do Rio de Janeiro, deixando no Rio de Janeiro, né? Melhor dizendo. Então, este é o detalhe, porque no início da partida foi difícil para o Flamengo. Gol de cabeça, o Chico da Costa fez o gol 1 minuto de jogo.
e logo depois, porém, um golaço do Vini, né, que diminuiu essa tensão, né, diminuindo essa tensão no jogo, porque também tivemos aí o Flamengo modificado, muito modificado aí, porque teve aí de 3 zagueiros, 5 no meio de campo e também, ou melhor dizendo, 5 na defesa. Temos aqui 5-4-1, só o Bruno Henrique na frente, né? E aí o time boliviano teve mais posse de bola do que o Flamengo na partida e tendo mais finalizações. E aí teve aí de grandes perigos aí, porque a defesa não teve a situação de 3 zagueiros, colocando o Léo Ortiz para ser volante, para ter mais condução de toque de bola, né, nessa questão que o Flamengo precisa, mas o time boliviano teve algumas chances de gol, né, e que teve aí o Rossi salvando, né? Salvando aí no chute, por exemplo, do Rossi defendendo de um chute do Patito Rodrigues, né? E que ainda, principalmente aí, são no lucro nesse empate. É de lamber os beijos, porque para o Flamengo nesse empate já seja de bom tamanho com esse empate aí nessa partida contra a equipe do Bolívar, né? Porque você retoma as ações na Libertadores para ter a primeira colocação, né? Isso é uma coisa muito importante, isso aqui. Mas, meus amigos, o Bolívar voltou propondo mais o jogo, né? Que tivemos aí, pouco não marcou um golaço aí do Chico da Costa, né? E o time e teve essa sequência de erros do Flamengo, na equipe do Flamengo, né? Principalmente aí, que eu até citei no primeiro tempo aí, que até citei o Léo Ortiz para fazer o meio de campo, o Wesley também, na lateral direita, também não jogou bem nessa partida, principalmente, né? E ainda tendo aí a situação do Flamengo de erros, né? Erros de passes também, que isso teve essa situação de uma maneira que o Flamengo teve lá em La Paz, do jogo do Flamengo, né? Que teve na partida, e um desses, o De La Cruz tomou a decisão equivocada ao tentar forçar o passe no meio dos dois marcadores, com o campo aberto, e o Igor Jesus tentou o bote no círculo central, mas, meu amigo, o erro completamente do tempo de bola, né, no ataque, de pé em pé, a bola tocada para a equipe do time na equipe do time do Bolívar, e o Bruno Sábio chutou para a rede do Rossi para mandar na rede. E aí, meus amigos, e também tivemos as entradas, tendo a entrada do Luiz Araújo, né, que teve aí com a entrada do Luiz Araújo para fazer, para ter uma condução mais de velocidade. Também, depois do gol da equipe do time do Bolívar, com as entradas do Matheus Gonçalves e do Lohan, que tem um pouquinho de esperança no toque, né? Nos toques, né? De boas combinações dos primeiros toques na bola, mas depois erraram na maioria das tentativas, na maioria de jogadas, e na maioria das tentativas que tiveram aí dentro do time do Flamengo, né? Errou, né? A dupla, inclusive, aí, né? As tomadas de decisões, a tomada errada, né, em termos de tentativas. O Flamengo não fez mais nada de interessante, né? Principalmente aí teve o Luiz Araújo arriscando de longe, não conseguiu em nada, certo? Então o Flamengo teve aí, pessoal, teve um planejamento errado, na minha opinião, por isso, porque a gente vê isso aí, porque tentar um planejamento de se preparar antes para não ter a situação de uma forma que eu tenho que dizer, de planejamento, porque a altitude é complicado, mas não é uma desculpa para dizer isso, né? Uma coisa. Nem a ciência, né? Como o Tite falou na coletiva de imprensa ontem, depois do jogo. Mas, para mim, o planejamento tem que ser gradual, né? Antes dos jogos que tiver com altitude, né? Isso é muito importante dizer isso aí, ter mais energia, mais oxigênio para tentar enfrentar esses problemas. E tendo, assim, superação e resiliência,
né, na minha opinião, isso. Então, de superar, né, dentro de superação, porque me lembro, assim, dos jogos do Flamengo, inclusive, que teve aí contra o Cienciano no Peru, lá no estádio Garcilaso de la Vega, conseguiu a vitória pelo placar de 3-0. Lá em Oruro, conseguiu a vitória contra o São José pelo placar de 1-0. No empate, lá em Sucre, 2-2, o time do Potosí estava ganhando de 2-0 e o Flamengo empatou em 2007, na estreia da Libertadores de 2007. 2-2, Potosí e Flamengo, né, de uma altitude de Sucre de 4.000 metros, né? Então, eu acho que, para mim, o Tite, uma tomada de decisões erradas, não só do Tite, mas também pela diretoria do Flamengo em termos de planejamento. E isso que acaba tendo, pagando-se o preço, pagando-se o grande preço de não ficar com a primeira colocação, de não, do exemplo de não dependendo de si para se classificar na primeira colocação na Libertadores. Isso daí pode complicar na Libertadores da América. Isso impacta durante toda a Libertadores inteira nessa temporada de 2024. Isso, na minha opinião, vai ser um problema para o Flamengo. Então, tem que tomar cuidado. Então, meus amigos, o Flamengo volta a jogar no dia 7 contra a equipe do Palestino, lá em Coquimbo, lá no Chile, lá em Coquimbo, às 9 horas da noite, horário de Brasília. E no Brasileiro, vai encarar contra o Botafogo, no domingo às 11 da manhã, no Maracanã, no Brasileirão. E teremos aqui o jogo entre Palestino e o Milionários, que jogam daqui a pouquinho, inclusive, né, às 9 horas da noite. O empate é o melhor resultado para o Flamengo nesse momento, né? Porque se o Milionários vencer contra a equipe do Palestino, né, por um gol, segue na vice-liderança no saldo. E o Palestino, se vencer também, né, ganhar, né, o Flamengo também fica na segunda colocação. Mas um detalhe, um porém nessa história, pode complicar nessa história, né? Tem aí uma situação. Se um dos dois ganhar, lógico que tem essa comparação, né? O Flamengo pode ficar na segunda colocação, mas complicou a situação do Flamengo na Libertadores. O Flamengo esperando por um empate, que seria de bom tamanho para o Flamengo nessa fase da Libertadores da América. Certo? Meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando a nossa programação aqui no nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela companhia. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar terças e quintas-feiras, às 18 horas, aqui do Conversa de Torcedor Notícias, e também aos sábados com as nossas programações ao vivo, o nosso programa ao vivo, melhor dizendo, às 11 da manhã, na nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, radioNSC.com, 98.7 FM, Radiosnet e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Um grande abraço para todos vocês, felicidades e até o nosso próximo pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Falou, galera!